Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. Logo mais às 5h30 da tarde tem transmissão da sessão de hoje aqui na TV Câmara, hein? E para te deixar por dentro dos trabalhos em plenário, a gente te apresenta agora informações sobre os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores. Confira. 8 projetos de lei estão na pauta de votação da sessão desta quinta. Entre eles, 2 propostas do vereador Ciborgue, ambas voltadas para a temática do meio ambiente. Um dos projetos apresenta regras para o manejo, fomento, resgate, captura e remoção de abelhas nativas sociais e africanas, encontradas no perímetro do nosso município. O outro autoriza a Prefeitura a implantar um programa ambiental para o gerenciamento de resíduos sólidos nas escolas da rede municipal de São José. Outro projeto da pauta, este de autoria do vereador Dr. Elton, pretende instituir em São José uma política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de saúde da cidade. Entre os objetivos dessa política pública está a construção de pesquisas para diagnósticos precoces, acompanhamento das pacientes, além de campanhas de conscientização sobre a doença. Ainda na área da saúde está a matéria do vereador Sérgio Camargo, que fixa o prazo máximo de 30 dias para que sejam realizados exames relacionados ao diagnóstico de pacientes com neoplasia maligna comprovada. Segundo o projeto, a proposta busca cumprir a determinação de uma lei federal sobre o tema e tem o intuito de garantir a identificação precoce da doença, o que eleva as chances de cura. Ainda deve ser apreciado pelos vereadores o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a conceder desconto no IPTU aos imóveis residenciais que adotarem medidas de recuperação de calçadas que estimulem a proteção dos pedestres. Entre as medidas apontadas estão alternativas que assegurem a acessibilidade para deficientes físicos e pessoas com maior dificuldade de locomoção, como os idosos. Outros projetos da pauta tratam de concessão de medalha de mérito e denominação de um instituto materno-infantil na cidade e do túnel da rotatória do gás. A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias. A partir do dia 1º de junho, São José dos Campos começa a retomar gradualmente as atividades de parte do comércio que ficou impedido de funcionar por conta da pandemia de coronavírus. E como já falamos, este é um retorno gradual e vai ser realizado seguindo uma série de critérios para a garantia da segurança de todos. Os detalhes da flexibilização foram apresentados em um documento do governo do estado e a gente te explica melhor como vai funcionar agora na reportagem. O estado de São Paulo vai começar a flexibilizar algumas atividades econômicas da maior parte dos municípios paulistas a partir do dia 1º de junho. A medida foi apresentada pelo governo do estado em um documento construído pelo Centro de Contingência da Saúde, criado para propor ações de combate à pandemia de coronavírus. Segundo o documento, as medidas de flexibilização foram divididas em 5 fases, sendo a fase 1 mais rígida e a fase 5 a mais branda, com menor grau de restrições. Em cada fase, os setores serão abertos priorizando a vulnerabilidade econômica e empregatícia. Alguns critérios ainda foram levados em consideração para colocar as cidades em cada fase. São eles: a capacidade do sistema de saúde, sendo considerados a taxa de ocupação de leitos UTI Covid e o número total de leitos de UTI Covid por 100 mil habitantes, e a evolução da pandemia, medida pelo número de casos confirmados, o número de internações e também de óbitos. De acordo com o governo do estado, São José dos Campos está na fase 2, que representa um período de atenção com eventuais liberações. Poderão abrir na fase 2, mas com restrições rigorosas, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios em geral e os shoppings. Bares, restaurantes, salões de beleza, academias, teatros e cinemas, áreas públicas de lazer e eventos que geram aglomerações ainda não serão permitidos. Ainda segundo o governo estadual, só será autorizado ao município mudar para uma fase com maior relaxamento após 14 dias de controle do número de casos. Vale lembrar que caso haja piora com progressivo aumento de pessoas contaminadas pela Covid-19, é possível retornar à fase 1, a mais restritiva.
A flexibilização de cada município será realizada por meio de decreto. 2 pré-requisitos ainda serão necessários para a flexibilização: adesão aos protocolos de testagem e a apresentação de embasamento científico com base em fatores locais. E agora, com o anúncio da volta progressiva do comércio aqui na cidade, nada melhor que a gente falar de mercado de trabalho. Confira na nossa agenda de serviços as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para confeiteiro, consultor de vendas, técnico de refrigeração. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de consultor de vendas. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E como a gente acompanhou na reportagem sobre a flexibilização da quarentena aqui no estado, museus, teatros e cinemas vão continuar fechados até que a situação da pandemia seja controlada. Mas ainda assim, alternativas estão sendo tomadas para garantir o acesso a alguns desses serviços, como no caso dos museus. Aqui em São José, o Museu de Ciências criou um tour online disponibilizado nas redes sociais, além de uma série de atividades educativas virtuais. O Museu do Folclore também usou as redes sociais para apresentar um pouco do seu acervo. É o que a gente confere agora na reportagem. Experimentos online, vídeo de conversa com cientistas e tour virtual são algumas das atividades que estão sendo realizadas pelo Museu Interativo de Ciências aqui de São José dos Campos durante o período da quarentena. As atividades estão disponíveis por meio da plataforma digital Instagram e cada semana o público pode conferir novidades na programação. Como os visitantes eles não conseguem vir até a gente nesse momento para garantir a segurança, a gente faz as atividades chegarem até eles. Então, nosso cronograma está de terça até sexta, de quarta a sexta. Na quarta-feira, a gente divulga experimentos, que é no quadro chamado Mickey em Casa. A gente vai ensinar princípios científicos através desses experimentos que usam materiais de baixo custo e de fácil acesso, para não fazer com que a família tenha que sair de casa para comprar esse material. Na quinta-feira a gente tem o TBT do Mickey. No TBT do Mickey, as pessoas são convidadas a mandarem fotos para a gente ou vídeos de momentos que elas já vivenciaram aqui no museu. E na sexta-feira, a gente bate papo com um cientista da região. Com o objetivo de despertar interesse pelo estudo da ciência e da tecnologia, o Museu Interativo de Ciências conta com atividades e exposições sobre temas como o tamanho relativo dos planetas, o Sol, canhão de fumaça, bolha cilíndrica, trem da inércia e basquete giratório, por exemplo. Ao todo, são mais de 50 atrações disponíveis no local e no tour virtual. Além disso, a programação online, que conta com experimentos e bate-papo, é divulgada semanalmente no Instagram do museu. Essas atividades online contribuem principalmente para que estudantes adquiram novos conhecimentos de uma forma lúdica e menos convencional. Eu acho que ficar com as crianças em casa não deve estar sendo fácil, porque eles procuram o tempo todo o que fazer, né? E, às vezes, aquilo que é só da escola, que é só teórico, talvez não desperte tanto atenção. Fazer uma atividade prática vai pelo viés da brincadeira, faz com que ele se encante mais e que garanta que ele aprenda, que o aluno aprenda naquele momento, que a criança aprenda naquele momento. Então, eu acho que contribui à medida que traz o lúdico e, ao mesmo tempo, traz esse conteúdo científico. Além do Museu Interativo de Ciências, outra opção interessante para quem está em casa cumprindo as medidas de distanciamento social é uma lista de sugestões culturais que foi disponibilizada pelo Museu do Folclore da nossa cidade. Entre as atrações é possível conferir alguns dos principais acontecimentos realizados pelo museu, além de livros lançados de 1999 a 2019, que fazem parte da coleção Cadernos de Folclore. No canal do YouTube e no site do museu, você encontra a listagem completa das sugestões e o conteúdo de todo o material.
Vale lembrar que agora a biblioteca do Museu do Folclore passou a ser uma das mais de 4.000 bibliotecas certificadas pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. A certificação reforça a importância do acervo para o meio acadêmico, principalmente como fonte de pesquisa e por estar ligada a um museu da mesma área de atuação. Hoje, o acervo da biblioteca conta com mais de 2.000 livros especializados e CDs e discos em vinil, em ritmos populares, além de periódicos e vídeos de manifestações folclóricas da região. Mais informações sobre o museu e a biblioteca você encontra no site museudofolclore.org. E agora você confere o número atualizado de casos de coronavírus aqui em São José no nosso boletim epidemiológico. E vamos para a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta será de céu aberto e sol. Não deve chover. O frio persiste e a mínima chega a 8 graus e a máxima a 26. Nesta sexta, o dia também será de sol. Temperatura máxima fica em 27 e a mínima 9 graus. A chance de chuva é pequena. E o nosso boletim fica por aqui. A gente se vê amanhã no Semana Legislativa com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Até a próxima!